Apoio cultural, Vectra, muito além do lugar comum. O programa de hoje está muito especial. A gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre aquários. Aliás, você sabe que peixinho é esse? Esse aqui é um Amphiprion ocellaris, conhecido como peixe-palhaço, aquele do filme, o tal de Nemo, e encontrado em muitos nossos oceanos tropicais. E eu tô aqui hoje para visitar meu amigo Lucas, que é biólogo, e a gente vai trocar uma ideia, falar bastante sobre aquários. Tem muita gente que quer montar um aquário, que não sabe como montar, às vezes não sabe o tamanho ideal, às vezes não sabe escolher o peixe, às vezes quer misturar variedades de peixe. Então hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas. É isso Tudo aí. bem, Lucas? Tudo em ordem, mano. Tudo jóia. Lucas, um aquário, ele é um pequeno ecossistema, certo? Certo, correto. Para isso tem que haver um equilíbrio entre iluminação, filtragem, alimentação, oxigenação, uma série de situações que fazem com que aquele ambiente fique em equilíbrio. Isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente. Tá, então. e ainda mais, tudo que você comentou, nós temos que ter um equilíbrio dos peixes também. E depois nós vamos explicar a respeito dos peixes, quais peixes que podem se misturar, porque existem peixes mais agressivos, peixes mais dóceis, né? Então, basicamente assim, a montagem do aquário, primeiramente você tem que saber qual peixe que você quer ter na sua casa. Porque, por exemplo, nós temos os peixes carnívoros. Se você pegar e montar um aquarinho pequeno para pôr um peixe carnívoro, esse peixe ele vai crescer. Não, e também tem uma outra questão. Às vezes você vai montar um aquário na sua casa, você quer pôr um determinado peixe, mas o espaço que você tem não propicia isso. Porque Sim. você não tem um espaço, por exemplo, como um aquário desse tamanho, e você quer ter um peixe que seja para uma dimensão como essa. É isso, bem então, isso. Então tem muito essa questão da pessoa sonha com um determinado peixe, mas não pensa que aquele ecossistema, aquele aquário tem que ser montado especificamente para isso. Para ele, isso mesmo. Então se a gente tivesse que dar um conselho para quem está lá em casa, eu acho que a gente partiria primeiro de aonde você vai pôr o seu aquário. Justamente. Primeira coisa, vê o local que você queira montar esse aquário. Por exemplo, eu quero ter um peixe. Então, às vezes, você tem um espaço pequeno, comece com um beta, para você começar a desenvolver, né, os cuidados, a manutenção do peixe. O beta, para quem não sabe, é aquele famoso peixe de briga. É um peixinho que quando mesmo. você normalmente aproxima dois machos, ele entra numa ação de armação. Isso. Então comece com um peixe pequeno e depois comece a desenvolver um aquário um pouco maior. Montando esses aquários maiores, daí você vai pensar, qual peixe que eu posso pôr? Daí você vai começar a pôr uns peixes pequenos, né? Daí esses peixes vão desenvolvendo, conforme isso você vai aumentando o seu aquário, mas sempre pensando no bem-estar do peixe. Isso, então isso é muito importante. A gente, toda vez que vai falar de animal, a gente vai falar de vida. A gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar do ideal para que aquele animal esteja vivendo em harmonia com o seu espaço e também saudável. Não é isso, Lucas? Sim, isso mesmo. Que ele fique num local que não dê nenhum problema com ele, que não fique apertado, que, como se diz, o peixe se sinta bem naquele aquário. Certo. Não deixar um local superpopuloso, sem sistema de filtragem, ou às vezes a pessoa alimenta demais, ou falta alimentação, então o peixe fica desnutrido, às vezes não consegue comer porque às vezes está sendo acuado por outros peixes. Sim. E tem uma outra questão também que vocês têm que pensar, que é o seguinte, o aquário também tem que estar em equilíbrio com o local. Então não adianta, por exemplo, você querer montar um aquário num local que tem uma janela que entra sol o dia inteiro. Justamente. Você não vai conseguir manter uma temperatura de água, você não vai conseguir manter um equilíbrio de algas. Esse é o intuito do nosso programa de hoje, é dar algumas dicas e falar sobre essas questões, como montar esse aquário, quais são os pontos que a gente deve levar em consideração, os peixes, a variedade dos peixes, os tipos de água. Os peixes vivem em água específica de acordo com seu pH. Pode ser ácida, de 6 a 6,8, neutra, com pH 7, e básica, com pH de 7 a 7,8. Ácida, tetras, acaradisco, cascudos. Neutra,
betas, acarás e camarões. E básica, alonocara, zebra e trófeus. E eu tô aqui com o Lucas e a gente está continuando o nosso bate-papo gostoso aqui sobre a... Bom, você sabe que eu sou aquarista desde quando eu andava de fralda. É gostoso assim, às vezes você chega em casa estressado, né? Ou cansado do trabalho. Você senta na frente daquele aquário, fica observando os peixes, uma movimentação. Aquela paz, nossa, né? é uma delícia. Mas vamos retomar aqui. Agora a gente vai falar de água salgada. A água salgada tenta sempre reproduzir a questão marinha, né Lucas? Sim. Fala um pouco pra gente basicamente sobre isso. Também tem a variação de densidade, de dureza da água. Então, a parte de água salgada marinha, antigamente era bem complicado, tá? Ter um aquário de água salgada. Você lembra muito bem, né? Que nós tínhamos que ir até o litoral, coletar a água. E o grande problema é assim, como não existiam os recursos ainda, né? Nós íamos lá, pegava aquela água e nós não sabíamos como que era aquela água. Sim. Não sabia a questão de densidade, não sabia o que tinha, os detritos, nitrito, se tinha alguma coisa de poluição, né? Nós não sabíamos de nada. Daí pegava aquela água, colocava lá no aquário e já soltava os peixes e o aquarismo foi evoluindo. E agora existem os sais sintéticos, tá? Que nós utilizamos uma água doce, uma água de RO, né? Uma água super filtrada. Utilizamos esse sal sintético que já vem com todos os minerais. Sim. E essa água já vem estabilizada, né? Você que faz essa composição, então é um sal, parece um sal de cozinha bem refinado. Você faz uma alta filtragem na água doce que você vai usar. E aí você faz essa mistura, acrescenta isso e ela fica num nível equilibrado. Tá falando de pH, nitrito, nitrato, que são variáveis que fazem alterações dentro desse ecossistema. Sim, sim. Então tem que ser pontos que dentro do aquário marinho tem que ser muito bem acompanhados para que não haja um desequilíbrio. O aquário marinho, você tem que cuidar de 2 a 3 vezes a mais do que o de água doce, porque existe todos uns testes, né, para você fazer. Qualquer variação que dá na água, você já vê que os peixes sentem, os corais também vão sentir. E o primordial também é questão de densidade. É a quantidade de sal que vai ter dentro dessa água. Então nós não podemos deixar uma densidade muito alta e nem baixa. A densidade, ela faz com que o ser vivo que esteja lá dentro também se desenvolva melhor ou pior. Então tem alguns peixes, tem alguns corais que gostam de densidades diferenciadas. Principalmente quando a gente fala de aquário de água marinha, de água salgada, a gente tem a questão dos peixes carnívoros e dos corais. Dependendo do peixe que nós soltamos dentro do aquário, né? Tem corais que não conseguem desenvolver porque o coral abre, o peixe vai lá, belisca. Coral abre novamente, vai lá e belisca. Chega, daí ele não se alimenta, né? E chega a morrer. Mas a gente também não pode esquecer da água salobra. Fala um pouco da água salobra. Existem alguns peixes de estuários que nós chamamos, né? Peixes que vivem em mangues. Braços de água doce, de água doce na praia. Sim. Então você pode trabalhar ele tanto na água doce quanto na água salgada. Nós temos um peixe totalmente de água doce, que seria a molinésia. Mas se você ir acostumando ela, a água salgada, ela se torna um peixe maravilhoso que ajuda a fazer a limpeza no próprio aquário de água salgada. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Já que a gente já falou de água, do formato da água, dessa composição e a questão de decoração, o local, tudo isso, vamos falar um pouco sobre alimentação. Não é simplesmente nutrir o peixe. Existem os alimentos vivos, né, que a gente fala das artêmias, a gente fala dos pulgões d'água, e existem os alimentos secos, industrializados. Isso que mesmo. Tem já um equilíbrio de nutrientes para cada determinada espécie, variedade de peixe, certo? É isso mesmo. A questão da alimentação, observe qual o peixe que você vai ter no aquário. O legal, entra na internet, dá uma estudada, vê se ele é onívoro, se ele é carnívoro,
se ele gosta mais de algas, e sempre tá alimentando o peixe, não só com um tipo de ração, mas com vários tipos, né? Para justamente cada ração tem o seu nutriente, uma composição. E aí ele se assemelha mais ao meio ambiente. Fazendo essa variação, né, de alimento, o seu peixe não vai desenvolver mais, não vai viver mais, não vai ter aquele problema quando a barriga dá desnutrição, que acontece que a barriga fica... Parece que fica côncava, isso, assim. fica afundada. Você sempre dá uma ração de qualidade para não ter esses problemas. Mas Lucas, agora vamos falar mais uma coisa que é muito importante para o aquarista, para a pessoa que está iniciando no hobby e que quer saber, que quer aprender. Sim. Doença. Doença é um negócio bem complicado, tá? Principalmente agora no inverno, nessa variação de temperatura é o que mais judia o peixe. Por exemplo, agora, até antes de ontem, tava calor, né? Daqui a pouco deu essa variação de temperatura, caiu a temperatura. Se a pessoa não tiver um aquecedor, um chiller, no caso da água mais quente. Da água mais quente. O chiller é um equipamento que esfria a água. Por exemplo, agora no inverno, para os peixes, para água salgada é ótimo. Na água marinha, ele requer a água um pouco mais fria, né? Uma temperatura de aproximadamente quanto? 23 graus? 23, 24 graus, sim, já é o suficiente. Até para os próprios corais. Os corais gostam normalmente de uma água um pouco mais fria. Isso. E nos peixes de água doce, então se você manter a água aquecida em 28, 29, até 30 graus, agora é excelente. São os peixes tropicais, né? Que já são os peixes de água doce que gostam de uma temperatura mais alta. A temperatura também tem que ser dito, que a temperatura ela mexe muito com o metabolismo do animal. Se o aquário está numa temperatura adequada, funcionamento metabólico muito mais desejado para aquele meio ambiente, para aquele ecossistema, e isso também vai fazer com que ele tenha mais resistência à doença, que ele tenha uma saúde muito melhor, não é isso? É isso mesmo. Questão das doenças. Agora, variou a temperatura, existe uma doença, umas pintinhas brancas, chama-se ictio. É a primeira doença que aparece no peixe. A gente pode falar que o ictio é um resfriado de aquário? Pode-se dizer que sim. Se você não cuidar, ele começa a piorar e começa a dar aquele fungo que nós chamamos, né? Que são umas manchas brancas ou aveludadas. Isso, que parece um algodãozinho. Isso. Então essas são as duas doenças que mais atingem o aquário. Se você percebe alguma coisa diferente, tenta sempre ter um aquarinho pequeno, um aquário hospital para você poder separar. Então percebeu doença, já retira aquele peixe, porque na maioria das vezes esses peixes eles são tratados com remédios, são dissolvidas na água. Sim, às vezes você tratando o seu peixe dentro do aquário, você acaba com toda a biologia, né, com todo aquele ecossistema, que você, além de perder o peixe, você vai perder o aquário. Tá gostando? Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. Além de peixes, a gente tem também a possibilidade de pequenos crustáceos. Sim. Tanto no aquário de água doce, quanto no aquário de água marinha. Isso mesmo. Isso é fato. E é muito legal, gente. São animaizinhos muito bacana também. Tem uma outra questão que a gente não falou e que eu queria muito chamar a atenção aqui e falar. Alguns peixes não têm necessidade de movimentação e oxigenação da água para sobreviverem. Sim. A temperatura sempre tem que ser controlada, obviamente, mas alguns peixes não têm essa necessidade. Que peixes são esses? Tá, nós temos o mais conhecido, né, que é o peixe de briga, que seria o beta. Depois nós trabalhamos com outras espécies, por exemplo, a colisa, nós trabalhamos com o peixe paraíso, com o peixe tricô. Então até antigamente o pessoal usava muito o guppy, né? Isso. O lebiche. Eu lembro quando moleque, nós íamos na feira, encontrava eles nos saquinhos ou em vidros de palmito. Palmito. Tinha o pessoal que pegava guaru, que é uma variedade. Né? Que seria o selvagem, né? Estamos aqui agora do lado do beta, mais conhecido como peixe de briga. Esse animal tem origem na Ásia e é um animal que era encontrado em poças d'água de plantação de arroz. Esse nome do peixe de briga é porque ele tem uma tendência a abrir as guelras e a abrir as nadadeiras quando ele chega perto de um outro macho. É a disputa, né? Dentro do meio ambiente, né? de território e também para acasalamento. Para acasalamento, justamente. Fala um pouquinho sobre esse animal. Tá. O peixe beta, ele é um peixe o mais tradicional, né? Que o pessoal costuma ter em casa. Porque é um peixe que ele é de fácil acesso, fácil cuidado, né? A alimentação dele, ele alimenta 2 vezes por semana, não precisa exatamente da bombinha, tá? Por exemplo, aqui nós temos uns aquários só para demonstração, mas o certo, o mínimo,
é você colocar num aquário desse tamanho para maior, tá? Um espaço adequado para ele, para que ele possa se desenvolver, né? E ter também uma qualidade de vida melhor para o peixe. Não, é um peixe que ele atinge até uns seus 5, 6 anos mais ou menos de idade. Já tem relatos demais, claro, né? Mas o mais interessante desse animal é que ele respira sem a necessidade da oxigenação da água. Isso, ele consegue captar esse oxigênio fora da água, né? Como se fosse um pulmão, e não há necessidade daquela oxigenação da água tradicional, de uma bombinha, de um aerador, né? Normalmente quando ele vai respirar, ele sobe até a superfície, abre a boca, oxigena e volta a ficar dentro do seu meio ambiente. Muito legal, gente. Peixinho fácil de ter. Quem quer iniciar o hobby, eu aconselho. Um Betinha é show. Bom, aqui a gente tem variedades de peixes, corais, tá? Mas lembrando também, gente, que isso aqui são os aquários marinhos. Também não adianta você querer, nossa, que lindo essa peça de coral, só que você tem na sua casa um aquário de água doce. Justamente. Não tem jeito, né? Fala um pouquinho o que a gente pode encontrar de variedades de peixes e corais, decorações, como é que a gente pode levar um pouco de informação sobre o aquário marinho. O aquário marinho basicamente seria o mesmo de água doce, tá? Porém, com aquele cuidado mais específico, mas variação de peixes, tem que tomar cuidado que nós temos os carnívoros, né? Temos os peixes que convivem em cardumes e os unitários também. O legal é que o marinho existe equipes de limpeza, que nós chamamos, que eles ajudam a fazer a limpeza no aquário, que são os crustáceos, camarões, as lesmas, paguros. Você sabe aquele caramujinho que você encontra na praia com crustáceos? É como se fosse um caranguejo dentro de um caramujo. Isso, um caranguejo dentro do caramujo. Você coloca ele lá dentro do aquário marinho, ele faz toda aquela limpeza, tanto nas rochas, quanto na parte das pedras. Ele se alimenta dos detritos. Estrelas do mar, é bem bacana. Estrela do mar também, eu tenho algumas espécies. Ela entra dentro do substrato, ela remove o substrato para evitar que esse substrato ele endureça, né? Sim, se consolide. Isso. Lembrando que existe oxigenação também no substrato. Sim, porque no substrato é onde vai criar a biologia do aquário, onde vai ser, como se diz, o coração do aquário. Bom, e o substrato é a composição do solo do aquário. Sim, isso mesmo. Seria a base de cascalhos que vai ser posto no aquário. O legal também, nós trabalhamos no marinho, existe 2 tipos assim. Um aquário só de peixes, tá? Daí você pode pôr aqueles peixes que se alimentam de corais, aqueles peixes salgueiros, e você pode trabalhar o aquário com os corais. Que é um aquário comunitário. Um aquário misto, né? Isso. Coral e peixe. É um aquário, como se diz, é um hobby do marinho, é um dos melhores que eu acho, por exemplo, que eu aconselho. Os peixes são vivos, cores, né? É muito mais bonito. Não, é bem mais bonito, né? Muda totalmente. Mais uma dica para você. Montou seu aquário, por algum motivo não vai dar continuidade, não descarte seus peixes, nem em rios e nem em lagos, porque aquele peixe pode desequilibrar o meio ambiente. Se você gostou então do programa de hoje, entra aí na nossa página, curte, compartilha, segue, fica pertinho da gente, manda a tua foto pra gente do seu pet que a gente vai estar divulgando aqui. Então é isso aí, gente. Pet Boom!